Mas nós estávamos falando sobre a questão de uma pessoa que se encontra em uma zona de segurança. E como eu disse, zona de segurança, perdoe-me, zona de conforto eu não acho um termo desejável. Eu acho um termo infeliz. Porque uma pessoa que luta pela vida, que teve as suas frustrações, que teve os seus planos e não conseguiu realizá-los, para a pessoa não vir a se decepcionar novamente, ela acaba ficando naquela situação, entre aspas, o que nós falamos, zona de segurança. Paradoxalmente falando, por mais difícil que seja esta zona de segurança, por mais difícil que seja triste essa zona de segurança, é a segurança que a pessoa tem, no sentido de ela tentar arriscar é vir a se decepcionar novamente. Muito obrigado pelos positivos, pelos corações, mais uma vez, muito obrigado. Estávamos num ritmo muito bom e ocorreu aí um imprevisto aí na transmissão. Então, isso se refere a um ponto pelo qual nós tínhamos afirmado que é o início da jornada do herói. Então, relembrando, o herói é um dos arquétipos muito bem formulados pelo Jung. Recapitulando, todos esses arquétipos existem dentro de nós. Muito obrigado por tantos positivos aí. Todos os arquétipos existem dentro de nós. Só que o Joseph Campbell, repetindo, o maior mitólogo dos tempos modernos, ele desenvolveu um estudo muito profundo quanto aos arquétipos, particularmente o arquétipo do herói, dos mitos, e ele, num dos livros extraordinários, assim como os outros livros dele são extraordinários, o livro O Poder do Mito é algo de incomum. Então eu recomendo as pessoas que não conhecem essa obra a adquiri-la. Muito obrigado aí pelos positivos. Voltando, a jornada do herói, ela inicia-se, eu vou pontuar aqui, estou com o papel aqui, ela inicia-se com o cotidiano. Então a pessoa está em seu cotidiano e tem um sonho. Foi justamente nesse momento da live que eu estava me empolgando e houve a queda e o problema técnico da live. Nós estávamos colocando a diferença entre fantasia e sonho. De qualquer forma, ambas acabam se mesclando. E há muitas pessoas que abriram mão de seus sonhos por decepção ou por acharem que esses sonhos poderiam não ser realizáveis. Obviamente, todo sonho eu recomendo para ser realizado, ele tem que estar embasado na moral, na ética e no respeito ao próximo. Todo sonho que vá contra a moral, a ética e o respeito ao próximo, não é producente, vamos dizer assim. Então há vários tipos de sonho. Sonhos amorosos, de relacionamento, tudo bem, mas não significa que se um relacionamento, uma pessoa que tem um sonho de realizar tal relacionamento, ou de seu casamento, eu não vou entrar nesses pontos aqui frágeis, não dando certo, o sonho esteja acabado. Da mesma forma que uma pessoa que gostaria de seguir uma formação acadêmica e por várias circunstâncias da vida dela, ela não teve condição de seguir aquela formação acadêmica em particular, isso não significa, pela idade da mesma, que aquela formação ela não possa ser realizada. Ela até pode, com muito sacrifício, mas pode ser adaptada em uma função similar. De qualquer forma, sonhos são importantes para o ser humano. Sonhos são os que impelem, é a mola, é o combustível propulsor que impele o indivíduo a avançar. Um indivíduo sem sonho, ele não tem esperança. E uma pessoa sem esperança não tem mais nada a esperar da vida. É um ponto chato que eu estou falando. Não signifique também
que quem não tenha esperança, preste bem atenção, e quem não tenha mais sonho, seja uma pessoa fracassada. Eu vejo às vezes algumas afirmativas completamente infelizes de pessoas que estão passando, e que nós vamos abordar, por momentos os mais difíceis, e que os sonhos minguam, e que a pessoa perde a esperança, e essa pessoa é julgada. Isso não tem sentido, porque ninguém está na pele e no interior dessa pessoa. Há vários fatores envolvendo aí a história de uma pessoa. Fator bio, psico e social. São vários fatores, biológicos, psicológicos e sociais. Então chegar a um ponto de julgar uma pessoa que não tem uma reação com quanto à sua própria vida, não tem sonhos, isso é ilógico. Isso não há sentido algum. E nós vemos muitos julgamentos da parte do mundo com pessoas que estão nesses estados. Pode parecer uma depressão, uma noite escura da alma, enfim, nós iremos abordar. Então o chamado é quando a pessoa encontra-se em seu cotidiano. É o primeiro ponto, é o marco, é o início da jornada do herói. Como esta live irá ficar postada por um tempo, então depois vocês poderão anotar esses tópicos que eu separei. O segundo ponto é o chamado para a aventura. Isso pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer período da vida, por vários e vários fatores. Eu poderia colocar os vários fatores, vamos dizer assim, da natureza dos chamados. Só que se eu começar a colocar um fator, eu vou ter que desenvolver aquele fator, e aí a live fica muito comprometida no caso. Mas o chamado para a aventura. Esse chamado para a aventura vincula-se com o sonho, ou está vinculado automaticamente com um fator que ocorreu na vida da pessoa, mas geralmente o chamado para a aventura já vem dentro da própria pessoa. O chamado para a aventura. Nós trazemos esse chamado. Nós nascemos com esse chamado. Se nós formos observar sob o ponto de vista de uma linguagem oriental, eu estou vendo o meu irmão aqui, ó, Robson Ferraz Colombo. Grande abraço, irmão. Grande abraço. Esse chamado, esta questão de destino, nós podemos nominá-la de Dharma, de sentido de vida, enfim. Então, como eu estava colocando, o chamado, ele vincula-se ao sonho. E às vezes nós podemos ter sonhos praticamente que são impossíveis. Repito, sonhos éticos, sonhos morais, respeitando sempre o próximo. Sonhos éticos, sonhos morais. Ora, se nós formos nos conduzir pela opinião comum e começarmos a compartilhar com os demais, com as pessoas, os nossos sonhos, a possibilidade dos mesmos não darem certo é muito grande. O mesmo ocorre quando uma pessoa vai para uma psicoterapia. Então ela começa a falar para todas as pessoas que ela está passando em uma psicoterapia. Isso é um grande erro. Ela não deveria comentar. Ela deveria apenas comunicar a pouquíssimas pessoas. Porque quando a pessoa fala que ela está num processo psicoterapêutico, com o passar do tempo, ela vai começar a cobrar de si mesma a sua própria reação, e se ela não consegue aqueles resultados de melhoras que são lentos, as outras pessoas começam a analisá-la. E ela também começa a analisar a análise das outras pessoas. Então ela se expõe. Então eu recomendo não se exporem. Se exporem apenas a poucas pessoas. Não se exponham também no Facebook. Isso fica registrado. Não é válido. Não se exponham. Isso é importante colocar. Então todo sonho relaciona-se ao chamado, ao Dharma,
ao sentido que a pessoa tem, de fato, nessa vida para ser realizado. Então, vamos dizer que a pessoa tem um sonho de seguir uma carreira, tem um sonho, tem um objetivo de vida de desenvolver um determinado projeto, não importa qual a natureza do projeto. Isto é um sonho. A pessoa tem que buscar os caminhos para esse sonho ser realizado. E como nós acreditamos em algo maior, como Goethe afirmava, quando a pessoa se decide, eu estou resumindo a frase do Goethe, a providência mover-se-á a seu favor. Então notem, por que a providência não se move rapidamente a favor ou em favor dos sonhos que muitas pessoas têm? É porque as pessoas não estão convictas daqueles sonhos. Elas oscilam, é a homeostase que ocorre dentro delas. Elas não têm, de fato, a convicção que aquele sonho ou aqueles sonhos mobilizam-na ou façam-na com que ela acredite. Então a providência não tem como mover-se a seu favor. Então, a afirmação do Goethe é muito forte. Não é? Quando a pessoa de fato se decide, a providência mover-se-á em seu favor. Então isso nós entramos na questão teológica, que é individual e que temos que respeitar as predileções religiosas de cada pessoa. Fé é importantíssima. Fé e esperança, as três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. É impressionante que até o termo caridade hoje se manifesta através da consciência interpessoal, através da interconectividade. Então, fé, esperança e caridade. A esperança é a âncora da alma, né? A esperança é aquilo que nos mobiliza. Então, portanto, é importante a pessoa, de fato, acreditar, por mais difícil que seja a sua situação, acreditar, repito, por mais difícil que seja a sua situação, por mais dificuldades que ela veja ou que ela perceba que ela terá pela frente para realizar aquele sonho, ela tem que acreditar naquele sonho, porque assim sendo, a providência mover-se-á a seu favor. Isto é Goethe. Então isto vincula-se à chamada para a aventura. Caindo sob o ponto de vista espiritualista, é aquela chamada, é o chamado que a pessoa tem de fazer a busca interior. Mas eu não gostaria de me pautar apenas na questão espiritualista. Eu gostaria de me pautar em amplo espectro. Então, por isso que o meu discurso aqui está sendo, vamos dizer assim, genérico, vamos dizer assim. A partir do momento que existe o chamado para a aventura, que é o segundo ponto, existe a recusa. O que é esta recusa? A recusa é justamente as dúvidas que a pessoa tem. Talvez no seu script de vida ela acolheu uma série de sugestões negativas no início da sua vida. No seu âmbito social, no seu relacionamento com as amizades, do seu relacionamento interpessoal, ela pode ter ouvido muitas restrições com quanto aos seus objetivos de vida. Então tem a recusa. Fora que existe a crítica dentro de si. Ela fica crítica, ela acha que isso não serve para ela, ela põe em dúvida. Ela põe em dúvida. E aí ela mobiliza aquilo que Jó afirmava. O que eu mais temia me ocorreu. Jó afirmava isso. Então, esta recusa pode acompanhá-la pela vida inteira e ela não realizar a sua aventura. Então ela vai ficar sempre em um conflito. Repito, aventura, jornada do herói, tem que ter como base a ética e a moral. Isso é fundamental
para tudo. Aí nós temos o quarto ponto. O quarto ponto da viagem, da jornada do herói, é o mentor. Então vamos falar para aquelas pessoas que estão no esoterismo. Elas começam a estudar o esoterismo por várias razões. Ou vão para o espiritismo, ou não importa para qual caminho, no sentido transpessoal, a pessoa busque, ou a pessoa comece a ser inserida, ok? Então começam a surgir as obras, os livros, as sincronicidades, postagens no Face. Vocês já pensaram que quando vocês pensam muito e falam muito a respeito de um determinado tema, quando vocês entram no Facebook, está no feed de notícias de vocês? Eu não vou explicar aqui o mecanismo, isso ficaria para outra oportunidade. Mas o eletromagnetismo do celular tem um fator importantíssimo. E mesmo quando o celular está desligado, se conversa ou se fala muito sobre determinado assunto, quando a pessoa entra, aparece o assunto similar no feed de notícias de seu Facebook. Então as sincronicidades vão ocorrendo e vão surgindo pessoas, instituições, que a pessoa vê como é que eu poderia dizer, o seu mentor. Eu digo mentor, eu não estou falando propriamente o mestre em si, mas são circunstâncias que, de forma coletiva, representam aquele mentor. E, de fato, espiritualmente, pode haver um mentor, pode haver um mestre, pode haver um iniciado, pode haver um auxiliar invisível, pode haver um deva, um anjo, não é? Coordenando ali determinadas situações para que a pessoa possa encontrar respostas àquela busca que ela começou. Como nós havíamos dito numa live anterior, os mundos da Cabala é Atzilut, Bria, Yetzirah e Asya. Yetzirah pertence ao plano angélico. E os anjos, como muitas pessoas falam, são os agentes da sincronicidade. Se fosse como em outras lives, eu ia entrar nesse subsistema. Mas se eu adentrar esse subsistema, eu perco o aspecto principal. Como também, a partir do momento que a pessoa adentra a uma escola, a um estudo especializado transpessoal, ela pode encontrar, sim, o seu mentor, ou que representa o mentor, aqui nesse plano físico. Ela vai seguir aquela linha, aquela orientação em particular. Da mesma forma, sob o ponto de vista profissional, se ela quiser iniciar um trabalho, um projeto, uma realização profissional, que se ela quiser iniciar o seu próprio projeto de empresa, ela irá encontrar pessoas que a ajudarão, desde que, eu repito, quando a pessoa se decide, a providência mover-se-á em seu favor. Então ela vai encontrar situações importantes, e se ela tiver humildade que eu falo, significa inteligência, ouvir as pessoas mais experientes, que passaram por determinadas experiências para atingir objetivos similares, ela já antecipa muitos percalços. Então, embora a live não tenha esse destino, mas é importante que todo um projeto que será iniciado, um projeto que eu digo, um projeto profissional, vamos colocar dessa forma, ele tem que ter um capital de giro e um capital inicial. Sem capital de giro, o projeto não vai para frente. Não adianta entrar em loucuras. Não adianta entrar em aventuras desse ponto. Análise sem riscos. Não é? Sem capital de giro, a pessoa não consegue tocar a sua empreitada à frente. E geralmente a sua empreitada, o resultado do seu trabalho, eu digo profissional, independente, a média de retorno é 2 anos. Então, portanto, é importante que nesses 2 anos a pessoa consiga aumentar o seu capital de giro. Como ela fará isso? Obviamente, voltamos à questão do Goethe. Quando a pessoa se decide
a providência mover-se-á em seu favor. Então surgirão situações em que ela poderá desenvolver atividades que aumente o seu capital de giro ou que fortaleçam o capital de giro esse pelo qual a pessoa aplicará na abertura do seu projeto, da sua empresa. Isso é importante salientar. Sem essa base, não há condições, não há resultados, o risco é grande, não há resultados. Então, nesse sentido, da mesma forma como nós estamos falando da parte espiritual, nós estamos falando da parte material, e que surgirão mentores, pessoas capazes, desde que a pessoa esteja aberta a ouvir pessoas experientes. Perfeito? E mesmo que ela já tenha tido várias experiências na sua vida, e implementar determinado projeto e não deu certo, eu sei que fica cansativo ela ouvir as pessoas repetirem a mesma coisa, mas ela tem que estar sempre atenta para ouvir algo de novo, e esse algo novo ela possa absorver e iniciar novamente a sua caminhada nesta realização que eu digo de âmbito profissional. O mesmo se enquadra quanto ao desenvolvimento comportamental e transpessoal. É a mesma coisa, é igual, é a mesma coisa. A lei que rege, por incrível que pareça, o desenvolvimento interior é a mesma lei que rege o desenvolvimento das nossas atividades externas. E nem poderia ser diferente. Quando as pessoas falam no próprio esoterismo que o interior se reflete no exterior, então não é apenas no assunto esotérico, não é apenas no assunto transpessoal, mas no assunto de qualquer empreitada que nós possamos fazer na vida, iniciar na vida. Qualquer projeto, o interior sempre de alguma forma refletirá no exterior. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Aí nós temos o quinto passo da jornada do herói, que é a primeira travessia. Por exemplo, o indivíduo, a pessoa encontrou, em nossa linguagem, um livro extraordinário, no qual ela começou um caminho transpessoal. Aí ela encontrou um outro livro, aí ela encontrou uma outra informação, aí ela foi encontrando outra informação e mais outra informação, e ela, nessa descoberta, ela começa a ter a sua vitalidade aumentada. A vitalidade, o entusiasmo a preenche totalmente. E aí vai. E depois de um certo tempo, anos até, nada que ela esperava ocorreu. Nada. A vida não melhorou, os desafios continuaram presentes e nada do que ela esperava ocorreu. Então ela começa a perder a fé. Tanto no espiritualismo como na vida do dia a dia, a questão principal não são os caminhos apenas. Nós podemos pegar, por exemplo, livros importantes de uma determinada organização espiritualista, ou podemos ver livros sobre grandes filósofos, ou buscarmos outro tipo de literatura de desenvolvimento interior. Eu noto as pessoas buscando vários tipos de informações com quanto a desenvolvimento interior, e a vida vai passando e não mudou-se nada. Pouca coisa ocorreu. Porque o caminho real é a própria pessoa. E este é o mais difícil que tem. O caminho real é a própria pessoa. As pessoas poderão arguir, mas como? Eu estou indo em determinado lugar, está ajudando? Evidentemente. Eu estou indo em determinado outro lugar, está me ajudando? Evidentemente. Mas esses são os mentores. O caminho é a própria pessoa que irá descobrir. E ela se converterá em seu próprio caminho. Então, todas essas instituições que existem, não importa se transpessoais ou
instituições outras, com quanto aos seus projetos de vida, no final, ao final, é você, é a própria pessoa que vai ser o seu próprio projeto. Eu não sei se eu estou sendo claro na abordagem. Se a pessoa vai querer desenvolver uma startup de tecnologia da informação, então ela vai absorver o quê? Estudos, aulas, enfim, pessoas que são hábeis na área de tecnologia da informação, vai trocar, vai conversar, vai seguir um curso, mas para quê? Ela vai absorver todas as informações, uma redundância, de tecnologia da informação, mas após ela vai iniciar o seu próprio projeto. Então, as informações que ela pegou, na realidade, depois serão, vamos dizer assim, importantes para ela aplicar em seu próprio projeto. O mesmo se dá na busca transpessoal. A pessoa pega as informações, desde que sejam informações firmes e sólidas. E aí, a partir do momento que ela pega todas essas informações, ela tem que deixar orgânica essas informações e ela se converter em seu próprio caminho. Foi o que nós falamos de uma outra forma na live anterior. Então essa seria a primeira travessia. Aí, o sexto passo da jornada do herói seria os testes, os aliados e as provações. E aí, talvez seja um dos pontos mais importantes da jornada do herói. Porque isso se coaduna com a nossa live anterior, isso se coaduna tudo o que nós estamos dizendo agora. A pessoa busca realizar um projeto. Ela vai pegar seus aliados, se ela estiver aberta a seus aliados, as informações transmitidas pelos seus aliados ou os representantes desses mentores. Ela vai passar por provações, obviamente, provações significa o desenvolvimento das suas competências com quanto às provações que surgirão para realizar aqueles projetos, inimigos até, testes. Então isso com quanto à parte exterior. Mas vamos para a parte interior. Então a partir do momento da jornada do herói, se colocarmos um ponto mais místico aqui na live, a partir desse momento, após a primeira travessia, começam os testes e as provações. E parece que às vezes as provações duram a vida inteira. Os testes duram a vida inteira. Mas ao mesmo tempo surgem os aliados. E é nesse ponto importante que a pessoa tem que se agarrar nos aliados, com a cabeça no lugar, obviamente. Os aliados que têm a cabeça no lugar. Então, ela vai enfrentar essas provações, enfrentar esses testes, para ela passar para a próxima fase. Os testes vocês já sabem. Todos os testes no caminho interior, eles vão pegar justamente a natureza íntima da pessoa. A natureza íntima da pessoa. A natureza psicológica da pessoa. Os testes pegam aí a natureza íntima e psicológica. Mas como é que esses testes afetam o ao redor da pessoa? É porque tudo que nos afeta psicologicamente, o nosso comportamento é compatível com aquela disfunção, vamos dizer assim, psicológica, emocional, e tende a se exteriorizar através dos nossos atos. E vamos dizer assim, pela nossa própria postura de ser, naquele momento, nós vamos topar com pessoas que estão, na linguagem que as pessoas muito apreciam, na mesma frequência vibratória. Então vem mais testes, porque vão surgir mais inimigos. Os inimigos ocultos, esses as pessoas têm que estar bem atentas. Muitas vezes os inimigos ocultos estão muito próximos a vocês. Isso é importante. Inimigo oculto não significa ser um inimigo invisível. Muitas vezes os inimigos ocultos estão muito próximos a vocês, vestidos como amigos ou amigas. Cuidado com eles,
Cuidado com eles, porque eles farão vocês perder o seu tempo, drenarão a sua energia psíquica, tentarão lhe manipular, tentarão ser oportunistas e te boicotarão pelas costas. E estes são os inimigos ocultos. Ocultos, mas eu não digo invisíveis. Bem visíveis. Bem visíveis. Portanto, essa sagacidade, a pessoa que está na jornada do herói tem que ter. A vida, por si, ela é cheia de desafios. A vida não é fácil. Og Mandino, certa oportunidade, um grande escritor, que escreveu livros extraordinários, ele afirmou que essa vida nunca será justa, na visão dele. Og Mandino, me ocorreu agora vir falar sobre o Og Mandino. E eu gostaria que vocês, se possível, prestassem muita atenção. Og Mandino seguiu exatamente a jornada do herói. Og Mandino, ele trabalhava em seguros. Antes dele trabalhar, ele trabalhava em seguros. Aí ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Então ele ficava baseado na Inglaterra e fazia suas incursões à região alemã para o bombardeio. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, ele voltou aos Estados Unidos, ele se tornou alcoólatra, porque ele desenvolveu o que nós conhecemos hoje como estresse pós-traumático. Importante que se diga que muitas pessoas desenvolvem estresse pós-traumático sem necessariamente ter ido a uma guerra. Um acontecimento na vida da pessoa pode desenvolver estresse pós-traumático. Eu também não vou entrar nesse subsistema. Og Mandino, quando retornou aos Estados Unidos, ele ficou alcoólatra. A mulher e os filhos o deixaram. Ele perdeu o emprego, prestem bem atenção. Ele perdeu o emprego e ele foi morar. Uma pessoa o abrigou num quartinho no fundo da casa da mesma. Ele foi viver lá. Ele tornou-se um farrapo humano. Um farrapo humano. Ele não tinha como sobreviver. A depressão dele estava enorme. Da mesma forma ocorreu com Napoleão Hill. Eu podia falar de grandes ícones da história esotérica, mas eu já gostaria de falar de pessoas aqui objetivas. Napoleão Hill também passou por isso. Problemas seríssimos. Quando ele estava no auge da carreira, notem bem. Então o Og Mandino, ele entrou numa depressão profunda, da mesma forma que Napoleão Hill também entrou em depressão profunda, isso depois dele ter lançado vários livros extraordinários. Então é importante não julgar as pessoas que passam as mensagens, porque as pessoas também estão sujeitas a desafios. Eu estou sujeito a desafios, todo mundo está sujeito a desafio. Perfeição não existe aqui nesse plano físico. Não existe. Estamos sempre aprendendo. Por isso que é importante não mistificar e não idolatrar. Pois bem, respeitar, sim. Admirar, sim. Como eu admiro centenas e centenas de pessoas. Og Mandino, voltando, Og Mandino, numa depressão absurda. No período de Natal, ele ganhou dessa senhora que havia o abrigado alguns dólares de presente. Então imagine depressão, ele completamente em depressão absurda no Natal. Imagine a situação, frio nos Estados Unidos. Ele estava com tanto de dólar no bolso, ele passou em frente a uma casa de armas e observou uma arma. Agora prestem bem atenção. Ele observou uma arma e ele pensou, pô, essa arma custa tanto, eu tenho tanto, é só isso que eu preciso para resolver o meu problema. Na hora que ele foi comprar a arma, para se suicidar, algo interveio nele, que ele saiu
perplexo. Ele saiu perplexo. E aqui também eu não julgo quem se suicida, viu, pessoal? Eu vejo algumas literaturas horrorosas e vejo algumas demonstrações até nas redes sociais das pessoas falando que a pessoa foi covarde, que a pessoa se suicidou e que será pior para ela. Eu acho isso totalmente errado, sou totalmente contra isso, porque ninguém está na pele da pessoa quando ela comete este ato. Não é? As pessoas discorrem com uma propriedade incrível, mas será que essas pessoas que discorrem com uma propriedade incrível, se estivesse na pele de uma pessoa que está prestes ou que se suicidou, iria aguentar também? É o que o Cristo falava. As pessoas observam o cisco no olho do outro, mas não a trava em seus próprios olhos. Isso é uma infelicidade, este julgar com quanto as pessoas que cometem este ato. Portanto, Og Mandino voltou para casa e quando passou-se o período do Natal, ele foi para uma biblioteca municipal e começou a ler livros de autossuperação. Livros, mas assim, livros de autossuperação. Livros importantes. E leu um livro do W. Clement Stone. O W. Clement Stone era o indivíduo que era mais próspero nos Estados Unidos com quanto a seguros. Pois bem, um dia casualmente, olha os mentores aí, estamos na jornada do herói. É só ter visão sistêmica. Por favor, é só ter visão sistêmica. Olha os mentores aí. Um dia ele pegou o jornal, ele comprou um jornal e viu um anúncio para ser vendedor justamente desta empresa do W. Clement Stone. Este livro, ou os livros do W. Clement Stone, ele estava lendo. Olha os mentores aí. Aí o que ocorreu? Com aquele dinheiro que ele tinha, ele comprou um terno usado e se apresentou na empresa. Se vocês me perguntarem como as pessoas reclamam que a live está falhando, infelizmente deve ser os sinais da web, né? Não é do meu aparelho, mas eu agradeço e a live irá ficar postada. Muito obrigado. Então, as pessoas podem me perguntar, mas como o Og Mandino saiu daquela depressão? Eu não vou recomendar ninguém deixar de tomar remédio, as pessoas deixarem de tomar remédio. Mas ele saiu na marra, porque ele percebeu algo mágico ocorrendo, que segurou ele de comprar uma arma, que o conduziu para ler livros na biblioteca municipal. E aí ele adquiriu aquele terno velho, comprou num brechó, vamos dizer assim, e foi na empresa do W. Clement Stone. O que ocorreu anos depois? Og Mandino tornou-se o maior vendedor daquela empresa. Anos depois, ele tornou-se sócio do W. Clement Stone. E anos depois, ele escreve um livro em que ele dá o desfecho, chamado O Maior Vendedor do Mundo. E nesse livro, ele conclui, na história dele, que a máquina de escrever, que é a eterna mãe dele, deu de presente para ele, e a mãe tinha um sonho que ele fosse um escritor. Esta máquina de escrever, ele a utilizou e foi o veículo dele escrever um best-seller que de cara vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares. Isso foi extraordinário. Então isso mostra a questão dos sonhos. Isto mostra a questão do mentor. Olha, façam as associações. Isto mostra a questão do Goethe. Quando você se decide, a providência mover-se-á em seu favor. A mesma ocorreu com Napoleão Hill. A história de Napoleão Hill é longa. Enfim, e ele também se auto-superou. Mesmo após o sucesso, ele teve uma queda e depois ele se reergueu. Então, isso daí são os testes, os aliados e os inimigos que eu afirmava. Cuidado com os inimigos ocultos. Os inimigos ocultos te adulam
passam a mão em você, te estimulam, mas na verdade eles não estão interessados em vocês. Eles estão interessados naquilo que vocês poderão proporcionar. Simplesmente, só isso. Usando vocês, eles vão continuar usando os outros. Porém, ninguém engana muitas pessoas por muito tempo, não é verdade? Só que esses inimigos ocultos acabam boicotando. Fora que sim, sob o ponto de vista transpessoal, a energia negativa, a drenagem do prana, a vampirização é a marca deste processo. Vocês, com esses inimigos ocultos, tenho certeza absoluta que se sentem completamente cansados, com fartão. A característica dos inimigos ocultos é sentarem do seu lado, dos seus amigos, e ficarem mudos, sempre esperando que vocês falem algo. É verdade ou não é? Vocês já não tiveram experiências de pessoas que são seus amigos, vocês se encontram, eles ficam sentados e esperando vocês falarem algo? E aí, como vocês estão? Eu estou falando vocês em benefício da exposição. Vocês estão cansados e vocês ficam constrangidos por eles não falarem nada, vocês começam a falar e de repente pode começar a falar da vida de vocês, e é aí que eles dão a ferroada e falam: você conhece tal pessoa? É assim que começa. Então, esses são os inimigos ocultos. Eles têm um espírito dentro deles. Afastem-se dessas pessoas. Desejo melhor, porque cada um aqui tem que cumprir o seu papel superior. Tem que ter uma visão macro. Mas usem as suas armas. Afastem-se dessas pessoas. Essas pessoas os prejudicarão. Esses são os inimigos ocultos. E geralmente muito próximos. Até uns com ar de santo. Até uns com ar de anjo. Entenderam? Tem muito anjo por aí. Muito anjo que, se vocês olharem atrás, vocês vão ver a cauda do anjo, que fica travestido de branco, reluzente, pessoas boas. Vê a cauda atrás. Tem uma cauda grande, né? Uma cauda grande. Os caras de pau oportunistas. 7. Depois dessa fase muito difícil, dos testes aliados e inimigos, nós vamos para o ponto 7, a aproximação da caverna oculta. A aproximação da caverna oculta foi muito bem relatada no filme The Empire Strikes Back, o Império Contra-Ataca, que o George Lucas fez. Foi o segundo filme da primeira trilogia da Guerra nas Estrelas, orientado e supervisionado por Joseph Campbell. E é justamente numa cena em que o Yoda, que é o mentor, treinando Luke Skywalker, estão num planeta e lá tem uma caverna. E o Luke pergunta para Yoda se ele poderia entrar. O Yoda falou para ele entrar naquela caverna. Mas o Yoda o avisou que ele não deveria entrar com seu lightsaber, o seu sabre de luz. Yoda falou que ele não deveria entrar lá armado. E o Luke falou: o que eu vou encontrar lá? Yoda respondeu: vai encontrar o que está dentro de você. Mas mesmo assim, o Luke entrou na caverna armado, com o seu lightsaber, e deu de frente com o Vader. E naquela luta, naquele segundo filme, quando ele derruba o Vader dentro daquela caverna, quando abre a máscara, quando rompe a máscara do Vader, quem está lá? A própria imagem do Luke Skywalker. Então, o entrar na caverna significa o entrar em contato com a própria sombra. Portanto, a sombra, como havíamos dito já, ela não deve ser eliminada, ela deve ser reconhecida. A sombra somos nós, é uma parte nossa que está lá em nosso inconsciente. É a nossa sombra que está lá.
Sir Edward Bulwer-Lytton, que escreveu Os Últimos Dias de Pompeia e Zanoni, da qual eu falei numa palestra. Tem uma fase que Glindon, o discípulo de Zanoni, um mago, com Mejnour, outro mago, Glindon, eu não vou entrar em detalhes da história aqui, entra na sala dos elixires de Mejnour. E Mejnour o proibiu de ele entrar na sala dos elixires. Mas Glindon, que era o discípulo, achava que ali tinha alguma coisa que era um teste, não tinha teste algum. Glindon entrou e depois começou a cheirar as fragrâncias daqueles elixires, e uma hora surgiu uma bela mulher, e daquela mulher, aquela imagem de uma bela mulher se transformou num monstro. Ou seja, era o guardião do umbral. E Glindon ficou vendo esse guardião do umbral toda a sua vida. Glindon, nesse livro Zanoni, representa todas as pessoas, particularmente as pessoas mais novas, que têm os seus sonhos e que entram de cabeça sem analisar riscos. Vão convencer um adolescente, eu não estou desprezando adolescentes, não. Hoje nós temos crianças índicos, pessoas extraordinárias. Mas vão tentar mostrar para pessoas mais novas, em função da experiência de vocês, que aquilo que eles irão fazer, que eu digo de bom, pode dar certo, mas tem que ter uma resiliência. Vão tentar. É difícil, não é? Então é a mesma coisa que o Glindon. Até que eles passam pela primeira experiência difícil, eles se ajustam. Todo mundo passa por isso e continua passando. Não importa a idade, parece que todo mundo é adolescente, né? Todos nós somos adolescentes, não? Portanto, Glindon encontra o seu próprio guardião do umbral. O guardião do umbral é a sua sombra. Então, nesse período, que depois de nós termos passado pelos testes, os aliados, identificados nossos inimigos, que é justamente no ponto 6, identificar os inimigos, identificar os que nos boicotam, é importante que se diga isso. Nós não podemos perder isso de vista, perfeito? Porque os inimigos que nos boicotam aqui no físico são instrumentos de um pessoal do outro lado que não tem o que fazer, que vai atrapalhar a vida de vocês. Então eles são amigos, né? Amigos que eu digo inconscientes, estão ligados. É uma festa, é uma maravilha. Tem muita gente que vai para o outro lado e continua igual. E depois fica reclamando até do outro lado por que a vida não melhora. Tem outros que brigam tanto por quimeras aqui, quando se encontram do outro lado, um fica com cara de tacho voltado ao outro sem saber o que falar. É uma festa. Portanto, esses inimigos ocultos, pela sua própria natureza, estão alinhados com outros que não querem. Existe uma força na natureza que é a força evolutiva. Existe uma força que tenta, por atrito, atrito, lei de causa e efeito, deslocamento, atrito, isso é física, uma homeostase que dificulta a evolução. Esta homeostase que dificulta a evolução, ela é necessária para a própria pessoa desenvolver forças. E às vezes, os elementos dessas homeostases que dificultam o nosso projeto são essas coisas esquisitas que surgem em nossas vidas. São coisas esquisitas necessárias. Então, portanto, quando vocês olharem para um inimigo oculto, você fala, como é que vai esquisito? Você tá bom? Porque é tudo esquisito. Então, continuando. Então, não percam de vista justamente esses pontos. Aprendo esta lição e o encontro com a sua própria sombra, quando nós identificamos aquelas coisas, aquelas questões frágeis que estão dentro de nós, nos levam à provação suprema. E quanto à provação suprema, isso tem a ver com a noite escura da alma, assunto que eu adoro falar e que eu já abordei em uma das lives. Eu vou ler um trecho de São João da Cruz. São João da Cruz é a Idade Média, então é importante ler Santo Agostinho, São Tomás de Aquino,
para entender São João da Cruz, mas aí vai. Antes, Platão. Platão, na famosa alegoria contida no livro 7 da República, compara os homens ignaros, ignorantes, prisioneiros na caverna sombria. É o mito da caverna de Platão, que vocês sabem, caverna sombria. Agora, é uma síntese do que Platão fala, porque não dá para falar o mito da caverna aqui. No começo, quando qualquer deles é libertado e subitamente compelido a levantar-se, a olhar em seu redor e caminhar para a luz, sofrerá dores lancinantes. O clarão ofuscante afligê-lo-á e ele será incapaz de enxergar as realidades de que, em seu estado anterior, apenas vira sombras. Fantástica essa questão de Platão, que era um auto-iniciado, é um auto-avatar. A vida das pessoas do cotidiano, na consciência relativa, é ver sombras. Isso é figura de linguagem. É uma vida previsível. É o trabalhar, que enobrece, que é importante, é não ver a hora de chegar ao final de semana, sair, que faz parte, se divertir e voltar para a rotina. E vai indo. Aí depois vão se aproximando da plataforma do lançamento, e aí que entra a ansiedade sagrada, porque essa rotina, embora do trabalho, enobrece, mas tem que ter um objetivo maior por detrás. Uns nem chegam tão longe assim. Essa questão do Platão é aquelas pessoas como vocês que estão nesse caminho e querem algo mais. E de repente, não digo vocês, mas tem muitas pessoas que querem ver a luz e quando vê a luz sofrem dores lancinantes e ao mesmo tempo não conseguem fazer uma relação desta luz, ou seja, dessa expansão que estão tendo na vida e olhar para aquele mundo de sombras, aquele mundo robótico, entediante. Eu não estou querendo induzir a todos a negarem as necessidades e as obrigações do mundo, mas essa perspectiva é entediante, cansativa, previsível, que emperra a muitas pessoas que têm uma genialidade em comum, são empreendedores e querem interagir, querem somar. Se elas não conseguem, elas se deprimem. Então dá para entender um potencial gigantesco, olha, os sonhos e o porquê que as pessoas se deprimem. E ao mesmo tempo, o tédio do cotidiano, de nós vermos a mesma lenga-lenga todo dia, com o devido respeito, nós que temos, por que não é? Olhares em horizontes maiores, não horizontes estreitos, muito maiores. Isso não é soberba. E vocês têm que admitir, cada um de vocês tem perspectivas e observam horizontes mais amplos. E é isso que leva às frustrações, porque tem que lidar com este cotidiano, que é um treinamento do cotidiano da mesmice. Aí nós vemos São João da Cruz. São João da Cruz emprega palavras curiosamente semelhantes ao que Platão falava, ao falar da condição a que chamou a escura noite da alma. E aí o ponto. O eu está no escuro, porque ofuscado por uma luz maior do que pode suportar. Quanto mais brilhante é a luz, mais ela cega os olhos da coruja. E quanto mais fortes os raios do sol, mais ele cega os órgãos visuais, vencendo-os em... perdoe-me, pulei aqui. Vencendo-os em razão da fraqueza deles, privando-os da capacidade de ver. Assim como os olhos, enfraquecidos e nublados, ficam doloridos quando a luz clara bate neles, também a alma, em virtude de sua impureza, sofre profundamente
quando a luz divina realmente brilha sobre ela. E quando os raios dessa luz pura refugem na alma, a fim de expelir as impurezas, a alma percebe-se tão suja e miserável que é como se o próprio Deus se voltasse contra ela e ela própria estivesse voltada contra Deus. Noite escura da alma, tão bem retratada por São João da Cruz. Porque a culpa, quando a pessoa identifica tantas coisas dentro dela e guardadas, ela cresce. E essa conversa de falar não tenha culpa é outro clichê, porque ninguém está dentro da pessoa para perceber os processos internos da pessoa. Então vem uma revolta da pessoa se repudiar e ao mesmo tempo uma revolta contra Deus. Isso faz parte da noite escura da alma. É um processo profundo da psique, é um processo verdadeiramente iniciático em que o indivíduo está a caminho de renascer. É um processo doloroso em que ele sente-se sozinho, não obstante ele estar com muitas pessoas. Ele se revolta contra si mesmo, uma redundância. Ele enxerga uma série de coisas que no passado ele jogava por baixo, debaixo do tapete e se revolta com Deus. É um processo necessário e é um processo do crescimento. Eu não digo crescimento no sentido de experiência pessoal, de maturidade psicológica, da qual o self vai estar para se irromper. O centro regulador da consciência, a individuação. Então essa noite escura é o processo que na jornada do herói o indivíduo passa para encontrar-se com si mesmo, mas com um si maior, que o assusta inconscientemente. Tal a grandeza que todo ser humano possui. Então essa seria a provação suprema, a nona etapa da jornada do herói é a recompensa, que o herói se recupera. Do nada, ele resgata e descobre o seu sentido de vida. Do nada, ele começa a transmutar, vamos dizer assim, lembrando Saint-Germain, o seu karma conscientemente. Do nada, nada, né? Ele começa a fazer com que a lei da graça, que o Cristo sempre falou, afirmou Isaías antes, os verdadeiros saltos quânticos no destino começam a mudar. E aí ele se reergue. E aí ele vai para o 10º passo, o limiar, o caminho da volta. Ele volta um herói, ele volta preparadíssimo. E ele volta para a vida e ele vai reencontrar até os inimigos ocultos também. Ele vai encontrar tudo. Mas ele volta um herói guerreiro e cumprirá o seu propósito. É a sua volta. E nesse processo ele adentra a fase de ressurreição. Ele acabou de ingressar na ressurreição de si mesmo. Ele é um nascido 2 vezes, é por isso a jornada do herói. É a ressurreição da sua própria vida. Essa seria a outra etapa. E a 12ª etapa é ele retorna com o elixir. O elixir da longa vida, não propriamente que o indivíduo vai ter uma vida imortal. O elixir que tantos alquimistas falavam, o vitriol, visita o interior da terra, encontre a pedra, vamos dizer assim, lapide a pedra interior, a pedra filosofal. Mas os alquimistas, de fato, efetivamente, transformavam tudo em ouro, porque além da técnica da alquimia, que é um subsistema das ciências herméticas de Hermes, além disso, eles transformavam tudo em ouro porque eles estavam conectados com o ouro deles, com o seu Deus interior, com o seu Cristo interior, que é justamente a sua pedra filosofal.
E assim sendo, ele retorna justamente no 11º estágio da jornada de si, da jornada do herói. Ele retorna ao cotidiano. E aí ele fará as verdadeiras revoluções. E vamos adequar aqui, na vida social, vai empregar a sua missão, vai aplicar a sua missão, porque ele já sabe. Ele é um guerreiro, porque ele é herói. Ele é renascido 2 vezes. Ele visitou o Hades, encontrou a pedra interior, a pedra filosofal, que transmuta tudo em ouro, retorna à vida com um sentido de vida que nada o detém e nada o deterá, inspirará as pessoas, mudará a vida das pessoas, assim como ele mudou a sua própria vida. Se é no sentido profissional, sob o ponto de vista profissional, ele desenvolveu muito as suas competências comportamentais, as suas competências técnicas, as suas competências essenciais. Se é no sentido transpessoal, ele desenvolveu as suas metacompetências, nas quais ele vai aplicar as mesmas até na sua vida, a vida do dia a dia, o seu cotidiano, o seu reerguer profissional, objetivo de vida, a sua manutenção, a sua sobrevivência. Ele preenche plenamente as necessidades, a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, necessidades, vamos dizer assim, fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, pertencimento, autoimagem totalmente fortalecida, autorrealização. Ele está fazendo o que quer e sendo recompensado pelo que ele quer. E as experiências acima dessa hierarquia das necessidades de Maslow, porque ele renasceu em vida. Ele transforma as vidas das pessoas. Ele próprio transformou a si mesmo, e o transformar a vida das pessoas é o cotidiano dele, sem ele ter que pensar nisso, porque ele é o próprio caminho, tornou-se o próprio exemplo. Da mesma forma que se afirma que quando nós estamos próximos a uma pessoa realizada, o nosso padrão vibratório, corpo etérico, astral, mental ou perispírito, não importa o termo, é modificado. Então ele se une ao círculo consciente da humanidade e transforma. Quantas pessoas nós vimos com a saga do herói realizada? Vamos falar aqui do Brasil. Na linha espírita, nós temos o Chico Xavier, a saga do herói. Ele bancou, não é? Ele seguiu, ele sofreu, mas ele se reergueu, ele ajudou. Estou falando do Chico Xavier. Outro dia falamos do Divaldo Pereira Franco, outra pessoa extraordinária, com exemplos extraordinários. Assim como tem outros, em outras áreas, não necessariamente espíritas, que passou por transformações e muito auxiliou e auxilia, e outros que já passaram por essa terra e auxiliaram, e muito a humanidade. Então, isso em todos os lugares, vamos dizer assim, é sistêmico. Vários caminhos pelos quais cada um poderá se converter em seu verdadeiro herói e ser um herói. Nós poderíamos abordar, por exemplo, Parsifal, na sequência da saga do herói, que consegue o cálice do Santo Graal, e o rei Arthur afirmava: quero viver e não consigo, quero morrer e não consigo. Quantos de vocês já não passaram por isso? Quero viver e não consigo, quero morrer e não consigo. Aí ele toma o conteúdo do Graal, o sangue do Cristo, e de repente, porque Parsifal conseguiu, não é? E de repente o rei Arthur renasce. O rei Arthur renasce e fala: agora eu vou ser rei. Então ele estava enfermo e a terra enferma. E ele se transforma de fato em um rei. E daí nós vimos surgir toda a saga
da Távola Redonda. É impossível falar sobre Jornada do Herói sem falar de Parsifal, sem falar do Rei Arthur. Eu podia abordar esse tema exclusivamente, mas eu decidi ir para uma linha técnica, não tão emocionante assim. Espero que essa live tenha passado elementos, possa ter agregado a vida de todos. Como eu falei na primeira tentativa da live, nós percebemos como as pessoas estão sofrendo hoje em dia, e sempre sofreram, com as suas frustrações. Isso agrega para mim. A interação com vocês me faz bem. Olha a maravilha que nós temos hoje através dessa tecnologia, que uma vez bem aplicada, poderá ser utilizada para uma aproximação maior com ética e moral, com relação a nós. E também, por que não, né, surgirem novos líderes em nossa nação, não entrando propriamente em política, não importa, que sejam inspiradores a mudanças efetivas, não só em nosso país, como na humanidade. A humanidade está em plena transição, e isso é importante. Uma era de transição em que nós estamos vendo os distúrbios climáticos, uma série de questões que eu não abordarei nesta live de hoje. Mas o mundo precisa de heróis. Foi uma live um pouco técnica, não com muito, vamos dizer assim, emoção em alguns assuntos, eu sei. Eu poderia ter desenvolvido de outra forma, mas decidi desenvolver dessa forma para abranger todas essas áreas. Eu agradeço a todos e também digo uma coisa importante. O meu Messenger, ele está desinstalado. Então as pessoas mandam mensagem para o meu Messenger, mas o mesmo está desinstalado, porque é um aplicativo que, vez ou outra, consome um pouco a memória do meu celular, e quando eu estou fazendo live ele poderá atrapalhar. Então eu quero aqui, os que entendam, que me mandaram mensagem, outro dia eu entrei no Messenger, tinha mensagem de anos lá, me desculpem, poucas vezes eu abro o Messenger. Outro esclarecimento é sobre o livro digital. É importante que se diga, muitas pessoas estão pensando que é o livro que está sendo vendido pela Amazon ou em outros lugares. Não, aquele foi o primeiro. Esse livro que foi lançado através de uma plataforma digital é um e-book, é um livro digital. Ele é uma ampliação daquele livro primeiro. Então ele é muito mais completo. Então, quem estiver interessado, depois eu vou deixar o link, é contato@ricardomafia.com. Eu pretendo continuar com as lives. Essa live hoje foi técnica, mas em breve nós voltaremos com uma nova live. Agradeço o carinho de todos, a atenção de todos, e tornem-se os seus heróis, os heróis de suas próprias vidas, porque se nós nos tornarmos os heróis de nossas próprias vidas, automaticamente nós nos tornamos os heróis dos outros, porque seremos exemplos inspiradores a fazer com que o nosso próximo também se torne um herói. E assim, o nosso mundo, neste período de transição, terão mais heróis, pessoas que se dedicam para o aperfeiçoamento, o engrandecimento, não só do gênero humano, mas de tudo. O meu muito obrigado a todos, a live irá ficar postado aqui. Boa noite a todos, de todos os estados do Brasil, ao pessoal da Alemanha, de Portugal, querida Alemanha, Portugal, pessoal de Portugal incrível, não conheço Portugal, espero um dia poder ir aí, Merit Klipstein, Alemanha, Hamburgo, César Aguiar, Hamburgo, tinha uma outra nossa amiga que eu esqueci o nome, que é de Portugal, duas, até três, de Portugal, os demais amigos que eu conheço aqui do Brasil, do Japão, da Alemanha, de novo da Alemanha, né? São mais pessoas. Muito obrigado a todos. A live ficará postada. Uma boa noite